Vamos embora! Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos embora pra gente falar das notícias do Fluminense nessa quinta pela manhã. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, você já sabe tudo aquilo que você tem que fazer pra dar aquela moral pra gente. A gente começa aqui falando sobre Copa do Brasil, tá? Mas não vou falar aqui agora sobre Águia de Marabá e Fluminense diretamente, mas indiretamente. Isso porque a gente já começou a ter alguns confrontos definidos e tem time grande que tá se complicando, ou pelo menos time que joga como grande se complicando. Vamos lá, tá? Atlético Goianiense e Asa de Arapiraca, 1-1. O Atlético Goianiense passou nos pênaltis. O Atlético Goianiense está na Série B do Campeonato Brasileiro, acabou de cair, e se ele sai pro Asa de Arapiraca lá de Alagoas, seria uma surpresa gigantesca. No caso do Atlético Goianiense, até o presidente, o Adson Batista, costuma dar umas entrevistas meio merda, mas essa ele até acertou bastante. Ele até fala, critica bastante o estado lá do estádio em Arapiraca, de toda a questão e tal, desses jogos iniciais de Copa do Brasil. E vocês sabem que eu defendo bastante. Eu falo, cara, o Asa só existe porque tem gente em Arapiraca que vê jogos do Asa. Então não faz sentido o Asa num maior jogo ali de Copa do Brasil e tal, e ele tem que tirar o jogo de lá. Dito isso, tá certa a crítica também, porque a CBF precisa prover para esses times menores, que têm estádios pequenos, que jogam nas suas casas, estádios com estrutura e gramados melhores. A Federação Paulista fez isso, o Campeonato Paulista melhorou muito. A CBF lucra milhões, quase num nível de bilhões de faturamento. E pode sim, com muito pouco dinheiro, mas com muito trabalho, entregar uma primeira fase, segunda fase de Copa do Brasil melhor, com times mais estruturados e sim com financiamento da CBF. Enfim. O Atlético Goianiense vai esperar a Jequiel Retrô. A Tuna Luso do Pará eliminou o Sampaio Corrêa. E qualquer um que seja do lado esquerdo disso daqui, passando, saiba, dá pra chamar um pouquinho de zebra. E por que dá pra chamar um pouquinho de zebra? Porque são os times que têm um ranking menor. No caso da Tuna Luso, eliminou o Sampaio Corrêa, eliminado na primeira fase dessa vez. Vai enfrentar o CSA de Alagoas, que tirou o Boa Vista. O Boa Vista jogou aqui em Saquarema, perdeu por 2-0, 2 gols no primeiro tempo. Os times pequenos do Rio não foram muito bem. O Vasco ganhou por 3-0 do União Rondonópolis. O jogo foi na terça, lá em Cariacica. Vai enfrentar quem passar de Barcelona, de Rondônia e Nova Iguaçu. Pode dar Vasco e Nova Iguaçu, né? Olha só que coisa. Também tivemos o bravo Gazim Porto Velho conseguindo a classificação. Vai enfrentar o Capital do Distrito Federal. Olha, esse time é inacreditável. E aí fica inacreditável também pro Cuiabá, né? Cuiabá simplesmente não é o pior time da história da Copa do Brasil, pô. Porque os caras ficaram na Série A um tempão, Série B agora, e simplesmente o Cuiabá não consegue passar da primeira ou da segunda fase da Copa do Brasil. Todo ano, não dá nem pra chamar de zebra mais. A Portuguesa também foi eliminada nos pênaltis, né, pelo Capital. Outro time pequeno do Rio de Janeiro eliminado, vai ser Gazim e Capital na próxima fase. O Ceará ganhou por 2-0 do Sergipe, passou tranquilamente. Outro time da Série A que se classificou, o Vasco e o Ceará. E o outro que passou, esse passou na rabeira, hein? O Grêmio, pra quem não viu esse jogo, o Grêmio foi até Boa Vista, 7 horas de viagem, se fossem ininterruptos, tá? É a viagem Rio de Janeiro-Lima. O Grêmio fez isso pra ir até Roraima. Começou perdendo pro São Raimundo e estava perdendo, pelo que eu vi, até os 50 do segundo tempo. Empatou o jogo aos 5 de acréscimo do segundo tempo. E aí conseguiu, depois nos pênaltis, vencer a equipe do São Raimundo. Foi até bem nos pênaltis. Passou na rabeira. Olho nisso, Fluminense. São 3 da Série A classificados. A gente já também olha aqui o Náutico enfiando 4-0 no Santa Cruz de Natal. Até poderia ser um clássico, né? O Náutico Santa Cruz, mas não é. O Náutico passa. O Atlético Mineiro é o 5º time da Série A já classificado. Fez 2-0 no Tocantinópolis, mas olha a furada, hein? Tocantinópolis. Tocantinópolis. Foi aos 42 do segundo tempo, o Rony sofreu o pênalti que deu a vitória ao Atlético Mineiro. Depois o próprio Rony fez o segundo gol. Mas assim, até os 40 do segundo tempo, tava 0-0 e tava indo pros pênaltis. Então, veja bem, tirando o Vasco, que enfim, jogou na sua casa, né? Porque jogou em Cariacica esse jogo. E o Ceará, que fez o serviço rápido, mas também enfrentando um outro nordestino, não sei como é que foi de torcida, não sei se a torcida do Ceará
tem quantidade ali em Sergipe, mas enfim, tirando basicamente o Vasco que inverteu o mando e o Ceará, os outros 3 times da Série A tiveram muita dificuldade, né? A verdade é essa. Aliás, os outros 2, né? O Vasco, o Ceará, o Grêmio e o Atlético Mineiro tiveram extrema dificuldade para poder conseguir um bom resultado. E 2 da Série B já foram, né? Aliás, quase foram. O Atlético Mineiro acabou não indo. Foi o Cuiabá que foi. O Manaus eliminou a Independência também, Independência do Acre, Independência que tem as cores do Fluminense. Pra quem não tá vendo aí, ó. Simplesmente o escuro do Fluminense com outra sigla. Perdeu nos pênaltis e o Brusque ganhou do 2-0 do Trem do Amapá. 2-0 a equipe de Santa Catarina. Enfim, o adversário do Fluminense sai de Dourados e Caxias. Esse jogo só acontece na semana que vem. Mas acho que fica o recado, né, pro Fluminense, de que, olha, tem time se complicando. A gente ainda vai ver da Série A do Campeonato Brasileiro o Red Bull Bragantino indo jogar em Souza, lá na Paraíba. A gente ainda vai ver o Vitória enfrentando o Maranhão. Esse acredito que é um pouco mais tranquilo. A gente ainda vai ver o próprio Fluminense. Atlético Paranaense caiu. Acho que são mais ou menos esses. Aí tem o Juventude que vai pegar o Maringá. Pro Juventude cair aqui também não custa muito. Enfim, então. E tem o Sport que vai pegar o Operário de Vargem Grande e o Fluminense que vai pegar a Águia de Marabá. Olho nisso no caso do Fluminense. É muito importante porque os times podem se complicar e o Fluminense tem que ficar de olho, tem que jogar sério, não pode nem pensar em ser eliminado pelo Águia de Marabá nessa primeira fase. Inclusive, só fazer um parêntese aqui, antes da gente falar sobre Everaldo, La Vega e a confusão que aconteceu. Acho que é bom fazer talvez um reconhecimento aqui de um erro. Porque eu fui meio que mal entendido no vídeo passado, e se um comunicador é mal compreendido, o erro é dele, né? Ele se comunicou direito, então o erro foi meu. De que, eu fiz assim, porque eu fiz uma parada legal, assim, fui apurar por que um jogo da Copa do Brasil, faltando 7 dias, não tava marcado pra um estádio. E toda uma confusão que a gente aqui só consumia conteúdo da galera de lá produzia. E eu consegui uma entrevista com o presidente do próximo adversário do Fluminense. E eu acho que eu acabei errando, não sei, enfim, se o erro foi meu mesmo, mas deve ter sido, como eu falei, o erro de comunicação de um comunicador, o erro é dele. Passou a impressão de que eu queria que o jogo fosse no estádio Rosenão, ou por algum motivo. E assim, só pra deixar claro, a minha função é trazer notícia, trazer informação. Eu entrevistei o presidente dos caras e tentei entender por que a CBF tá tirando o jogo do estádio dos caras. Só que eu não me furto aqui de dar minha opinião. Minha opinião tá lá no vídeo. Se voltar e ver a reta final do vídeo, você vai ver. Minha opinião é a seguinte: eu sou sempre a favor de tudo do Fluminense. Jogar no Mangueirão é melhor pro Fluminense. Eu sou sempre a favor de tudo melhor pro Fluminense. Mas eu não passo por cima de nenhuma regra pra achar que tem que ser o melhor pro Fluminense. E por que eu não faço isso? Porque eu acho horrível quando eu percebo que eu tô sendo hipócrita. E aí, numa dessa, eu fico, muito triste quando eu percebo isso. E aí eu tomo todo cuidado pra não ser hipócrita. E aí eu sei que se a CBF chegasse aqui e tirasse um ano do Fluminense, ou quando a Ferdi faz uma situação dessa, eu fico puto. Então se o de lá, eles estiverem passando por cima de uma regra pra poder tirar e prejudicar a equipe da Águia de Marabá, gente, eu não vou vir pra cá e falar, dane-se, eu tenho um mínimo de escrúpulos. Então assim, a minha situação com eles lá é muito simples. O jogo vai ser aonde? Aonde a CBF determinar, essa que é a regra, beleza, então não vou reclamar. Agora, quando for também com a gente também não pode reclamar, porque a gente tá aceitando de boa. Lá, eu acho que assim, eu sempre sou a favor de que todos os times joguem nas suas casas, nos seus estádios. Mas se não tem condições, se tá dentro da regra que o próprio presidente do Águia de Marabá assinou, de que a CBF pode determinar onde vai ser o jogo, aí, meu amigo, aí é um abraço e vambora pro estádio Mangueirão. Porque até vi um comentário, outro falou, Gabriel, mas é porque você tá preocupado mais com a sua viagem. Meu amigo, viagem é viagem, gente. Eu tenho passagem pra Marabá e tenho passagem pra Belém, inclusive, também, porque eu tenho cancelamento grátis. Então, pra mim, meu amigo, inclusive pra Belém vai ser até mais... Eu sempre tive vontade de conhecer o estádio Mangueirão. Sempre é bom botar o estádio aqui antes. Então, só pedir desculpa pra quem compreendeu mal, mas a situação era muito simples. Eu fui apurar, tinha uma entrevista com o cara e falei qual era o lado de lá. E o lado do Fluminense? O lado do Fluminense não tem. Quem manda o jogo é eles e a CBF é que determina. Então a situação do Águia de Marabá com a CBF é que o Fluminense tá só de braço cruzado esperando onde vai marcar o jogo. E agora, aparentemente, tá marcado pro estádio Mangueirão, que é melhor pro Fluminense. Estádio grande, muito
mais torcida do Fluminense do que do Águia de Marabá, porque são 9 horas de distância, maior do que a distância Rio-São Paulo. E, obviamente, um campo, um estádio, uma estrutura muito melhor para o Fluminense poder levar os seus principais jogadores para lá. Tem que classificar. Dito isso, né? Enfim. Cara, vamos lá. O Everaldo foi anunciado. Ontem eu falei que o Otávio, né, foi anunciado pela equipe do Fluminense nas suas redes oficiais. O Everaldo também foi anunciado pela equipe do Fluminense, ali naquela parceria com o Bahia. O contrato do Everaldo, ele... Vamos lá, porque a gente vai falar do contrato, vai falar de número, né? O contrato do Everaldo, segundo anunciou o próprio Fluminense, é até dezembro de 2026, até o final do ano que vem. Acho que é padrãozinho para a idade do Everaldo. Mas o que chamou atenção é porque ele vai usar a camisa 9. Everaldo, que inclusive já apareceu nos treinamentos desta quarta-feira, né? Ele esteve no CT ali não só para tirar foto, realizar exames, mas já esteve ali, ó, como vocês veem nessa foto aí, com o Kevin Serna. Enfim, vou deixar passando aí algumas fotos do treinamento dessa quarta-feira, um sol 4h30 da tarde, o sol tava forte. Esse daí é o Samuel Xavier, esse daí é o Otávio, tá? Só pra você não se confundir, apesar de parecerem bastante os dois. Eu não vejo problema do Everaldo usar a camisa 9. Eu acho que a 9 do Fluminense, em algum momento, ela vai voltar a passar por aí, por vários jogadores. Não tem muito o que fazer. Eu acho que o primeiro 9, depois do Fred, tinha toda essa pompa, né? Que era o John Kennedy. Mas depois que a gente deu a 9 pro Cauã Elias e o Cauã Elias saiu com 2, 3 jogos de camisa 9, eu acho que tá bem claro que ninguém já não tá nem aí mais pra questão da camisa 9 diretamente. E acho que se o Everaldo é o centroavante reserva e o nosso titular usa 14, ele fica com a 9, acho de boa. Acho que o Everaldo não é uma contratação ruim, acho que pintaram um jogador muito pior do que de fato ele é. Acho que eu concordo com o Phil tá falando há um bom tempo e eu concordo com ele. Acho que a gente nesse ano, isso não é ruim, tá? A gente nesse ano tá muito mais cri-cri do que estaria no geral, e acho que é o efeito de um ano ruim, é aquela frase muito utilizada por uma galera até, que tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes. E homens fortes criam tempos fáceis. E aí você vai nessa escala. Basicamente, trazendo para um paralelo de clube de futebol, um ano bom cria tranquilidade na torcida. Tranquilidade na torcida cria um ano ruim. E nem digo tranquilidade aqui de tranquilidade mental, mas de não reclamação. Um ano bom cria passação de pano, para falar no que vocês gostam, né? Passação de pano cria um ano ruim. Ano ruim cria torcedor cri-cri. Torcedor cri-cri cria um ano bom. Ano bom cria passador de pano. E assim vai na escala. Acho que é um pouco disso. A gente acabou de vir de um ano... Não é só, a gente acabou de vir num ano muito bom, que foi 22, 23, e aí o ano 22, 23 possibilitou que em 2024 qualquer coisa pudesse acontecer que ninguém reclamava. E aí criou um ano péssimo. E aí esse ano péssimo fez com que esse ano, qualquer coisa que você faça, não vá passar sem reclamação. E acho que a contratação de Everaldo tá nessa conta. Everaldo é um cara que você olha... Eu vi gente... Já desmistifiquei aqui isso aqui, de atacante de Série B. O cara tem gol pra cacete na Série A, tem uma média boa, torcedor do Bahia, que não é torcedor só de rede social, o cara que para pra ver minimamente os jogos, analisa um pouco, tava lamentando, tava pedindo reposição, que tava perdendo o cara, não sei o quê. Então assim, como eu falei, me incomoda que o perfil de contratação do Fluminense hoje seja a segunda, terceira opção do Bahia. Isso me incomoda. Mas num cenário, porque mostra que o Bahia tá muito acima da gente, mas num cenário do Everaldo comparado ao elenco do Fluminense, comparado ao que eu espero do ano do Fluminense, acho que o Everaldo vai entregar ali 7, 8, 10 gols no Campeonato Brasileiro. Não sei se vai fazer isso, mas é quando eu olho para as passagens dele no Bahia. Lá no Japão a gente viu muito pouco, mas aqui na Chapecoense, nos últimos 5, 6 anos, é o que ele entrega, e a gente aqui não tem que prever futuro, a gente tem que tentar analisar o passado. E analisando o passado, o Everaldo entrega isso. Vai ser titular? Tomara que não, o Germancano tá fazendo gol, tá confiante, e se ele virar titular, significa que o Germancano foi mal, mas pode ajudar. Inclusive, vou gravar um vídeo pra sair nessa quinta-feira sobre essa questão de como o Mano Menezes vai montar esse time, pra gente poder dar uma olhada um pouco melhor. Teve uma entrevista, e aí falando, né, daquelas loucuras, né, enfim...
Uma entrevista do Jorge Nasser, que nada mais é do que um cantor. Aí você fala que o Gabriel ficou maluco, mano. Tá trazendo uma entrevista de um cantor uruguaio. Mas é porque o cantor uruguaio é presidente do River Plate do Uruguai. E o River Plate do Uruguai é de onde veio o Joaquim La Vega, que por sinal já está aqui no Brasil, já está, se apresenta ao Fluminense nessa quarta-feira. E aí, essa entrevista chamou a atenção por uma frase dele, que é a seguinte, eu até botei aqui num site lá de Montevidéu e botei ele para traduzir, quando ele fala o seguinte, aqui, ó. Aqui. La Vega poderia ter saído de graça. Eita, deixa eu tirar aqui da frente. No 1º de janeiro. Lembrando que o Fluminense pagou pelo La Vega. Porque os treinadores, na verdade os dirigentes, né, os managers anteriores, não renovaram seu contrato. Há uma enorme gratidão ao agente do jogador e ao Fluminense, que decidiu fazer a transferência de clube para clube. Foi o agente e o clube brasileiro que convidaram o River Plate para fazer parte do negócio. Mais do que um negócio, como eu disse antes, foi um milagre que nos deixou uma boa renda. E aí, assim, ele falou, ele também não hesitou em se referir a Juan Cruz de Los Santos e a possibilidade frustrada de se juntar aos tricolores. Fizemos a coisa certa, produzimos o jogador de entrar em confusão, mas aí ele já não tá falando mais da gente, falando do Nacional do Uruguai, etc. E aí muita gente foi olhar pra isso, e eu acho que é um olhar que pode se pensar ali e tal, olhar pra isso e falar assim, que isso, gente? O Fluminense podia ter pegado de graça e pagou por uma transferência de graça? E aí, na hora que ele falou isso de que os dirigentes anteriores não renovaram o contrato e que ele poderia ter saído de graça e não saiu, eu lembrei na hora do Evanilson. Porque o Mário Bittencourt bota muito a culpa na gestão anterior. Eu sempre costumo lembrar que o Paulo Angione, que é o diretor atual executivo de futebol do Fluminense, da gestão do Mário Bittencourt inteira, era o diretor executivo de futebol da gestão anterior também, já estava lá, e ele não se atentou para isso do Evanilson. Mas está na conta da gestão anterior de fato. E para quem não se lembra, o Evanilson saiu do Fluminense da seguinte maneira. Ele tinha contrato, quando o Fluminense chegou para renovar, ele não quis renovar mais. Ele já tinha acertado a ida dele para Tombense, porque é o time do empresário dele. O que o empresário dele fez? Falou, olha, eu ainda não tenho como vendê-la para fora. Então, Fluminense, eu vou fazer o seguinte, eu vou te usar de vitrine e vou te dar um percentual, acho que foi 20%, 30% que o Fluminense ficou. Então, ele saiu do Fluminense para Tombense e a Tombense emprestou o Evanilson pro Fluminense, dando um pedaço do passe ali para ele e um pedaço da vitrine baseado em eu ainda não consigo vender lá para fora, mas aí no Fluminense, se ele for vendido, cara, eu poderia pegar ele e fazer isso com o Cruzeiro, mas vou fazer com o Fluminense, por toda essa relação boa que a gente tem, etc. Fluminense se vender ainda fica com uma grana. Show, show. E foi uma negociação. Acho que não tinha necessidade de ser feita dessa maneira. No caso do La Vega, é importante lembrar de uma coisa, gente. Isso aqui é o presidente falando. Pô, o Fluminense não tinha obrigação de botar a gente no circuito. Tá, mas o Fluminense precisava convencer o jogador. E às vezes foi uma condicional do próprio jogador. Às vezes o cara tem um carinho pelo clube, tem uma gratidão. Não custa lembrar, que tá aqui a notícia acho que é do Net Vasco essa aqui, né? Exatamente. Ó, jornalista uruguaio diz que Joaquim La Vega está próximo de acertar com o Vasco. Tudo parece indicar que o jogador não vai ao Nacional do Uruguai, ou seja, o Nacional na jogada também. Ao que parece, vai continuar sua carreira no Brasil, no Vasco da Gama. Ou seja, tinha concorrências pelo jogador. E aí acho que é o que eu falo aqui sempre, né? Às vezes tem uma galera falando assim, sempre aparece, toda crítica que eu faço ao Mário Bittencourt, Gabriel, você tem um problema pessoal com o Mário Bittencourt que te impede de elogiar e de defender. E só que esses caras somem em vídeos como esse, que tá todo mundo batendo, e eu tô aqui falando, gente, calma lá, o Fluminense, quanto que o Fluminense vai pagar pelo La Vega? Pelo que o pessoal da Central Fluminense apurou, é pagamento em 9 vezes. Às vezes o que o Fluminense fez foi pagar para poder ter o jogador. Se isso vai se justificar ou não, aí é o que o La Vega vai fazer em campo. Agora, qual é o valor? A gente ainda não sabe. Se for falando de 3 milhões de dólares, a gente já, peraí, calma lá também, né? Agora, se a gente tá falando de um valor um pouco mais baixo, um valor onde o Fluminense fez ali para poder se antecipar e conseguir o negócio, não ficar ali de braços cruzados, igual aconteceu com o Botafogo, por exemplo,
lá no Rollraiser, né, que chegou no Santos, aí é uma outra história. Enfim, tá? É só pra deixar meus 10 centavos de opinião sobre essa situação, porque ficou um negócio muito estranho, parecendo que o Fluminense pagou por uma transferência que não precisava pagar. E não é bem isso a parada, né? Existia uma disputa, existia uma concorrência. E o Fluminense, às vezes, parte do condicional era isso. Chegou a se falar que o La Vega tinha uma cláusula de renovação automática com o River Plate do Uruguai, e que essa renovação foi exercida e por isso o Fluminense pagou o River Plate. Esse detalhe a gente ainda não tem relativo a contrato. É isso, tá? Tamo junto, uma boa quinta-feira pra você, até a próxima, valeu!